Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez com mais uma live para mais um episódio da nossa série Qual é a sua história? E hoje a gente continua com a nossa programação especial do mês das crianças. Qual é a sua história? Especial Crianças, onde eu tenho recebido convidados e convidadas muito especiais que têm trazido histórias, música, mágica e iluminando ainda mais a nossa série Qual é a sua história? E hoje eu tenho um convidado muito especial e ele vai falar com a gente lá do Espírito Santo. E ele já tá aqui, ele tá aqui já nessa live. Quero mandar um beijo já pro Eugênio Fernandes. Um beijo, Eugênio, muito obrigada por você ter aceito estar aqui com a gente. Sabe o que eu vou fazer? Já vou trazer o Eugênio para dentro da nossa live para a gente não perder tempo, não é? Eugênio, então vem comigo que eu vou te chamar. Seja bem-vindo. Olá, Potira! Que coisa mais linda! Olá! Que maravilhoso! Seja bem-vindo. Deixa eu apresentar aqui o Eugênio para vocês. O Eugênio que é contador de histórias, professor, pedagogo, sociólogo, faz um trabalho lindo a partir da UCIP Colorido, que ele vai falar um pouquinho mais para nós, que ele tem mais conhecimento de causa. E eu estou muito feliz pelo Eugênio ter aceito o convite de estar aqui, registrando esse episódio do Qual é a Sua História, que vai ficar registrado para a posteridade, para ninguém perder esse momento tão especial, que é ter você, Eugênio, aqui comigo. Seja bem-vindo! Obrigado, Potira. Você sabe que eu, quando te conheci, foi como uma paixão à primeira vista. Eu já me encantei, eu já me identifiquei, e é uma alegria poder contar aqui a minha história, porque dessa forma eu reafirmo a minha missão de vida, que é contar histórias. Que lindo! Obrigada! Eu vou contar como é que eu conheci o Eugênio. Ele ficou lá escondidinho na turma. Eugênio, você se escondeu de mim, né? Não! Na verdade, aqui no FECONTE, eu não tinha ainda tido a possibilidade de participar de nenhuma formação. Então eu pedi para o Fábio, né? Fábio Aurélio, que ele me encaixasse em alguma turma, porque para mim também naquele encontro no FECONTE como formador, iria ser um desafio muito grande. Até então eu não tinha feito nenhuma formação online, né? Com alunos online. E eu acho que foi para todo mundo, eu acredito, um grande desafio poder trabalhar a contação de histórias através da internet e mesmo assim, ainda que ela fosse dinâmica, que ela fosse humanizadora, que ela fosse encantadora, que ela fosse criativa. Então, quando eu entrei na sua sala, eu estava ali bebendo de uma fonte que até hoje eu trago aqui no coração. Oh. Ai, que amor! Mas você tem razão, acho que estávamos todos assim, meio pisando em ovos, né? Para vocês que estão acompanhando compreender um pouco melhor, existe um festival de contadores de histórias aqui em Balneário Camboriú. Ele acontece todos os anos, organizado pelo Fábio Aurélio Castilho, que já esteve comigo aqui no Qual é a Sua História, contando história. Ele está aqui no IGTV e também no canal. E também organizado pelo David Kevitt. E eles passaram com um projeto num prêmio da Lei do Estado de Santa Catarina. E aí, até então, todo o evento de contação de histórias, formações, seriam presenciais, né? No teatro, nas praças, nas escolas, como acontece todo ano. E esse ano, todo o mundo inteiro foi pego de surpresa. E aí fomos nós. Eu era formadora em uma oficina, o Eugênio era formador em outra oficina, e estava realmente todo mundo pensando, como é que eu vou falar da comunicação, do afeto, do sensível, do toque, com essa tela na minha frente, né? Nossa! E aí foi desafiador, né, Eugênio?
Foi demais, mas foi uma experiência incrível e ter você como uma professora, uma mestra, você não tem noção de quanto agregou ao meu ofício como contador de histórias, porque eu sou um aprendente. Apesar de ter feito cinquentinha semana passada, eu digo sempre, né, que a gente que tem que gosta da arte de contar histórias, nós somos sempre aprendentes e temos que estar nessa sintonia de conhecer outros contadores de histórias para que a gente possa se aprimorar cada vez mais. E realmente foi uma aula incrível estar com você naquela formação. Oi, Eugênio, que alegria, meu Deus. Ai, pera que eu cresci muito aqui agora. Não, é verdade, Potira. Eu acho importante a gente ter referências, né? A gente viveu um mundo antes da pandemia muito egoísta, onde as pessoas pensavam somente em si mesmas e achavam que o sol tinha nascido só para elas. E aí, de repente, nessa pandemia, a gente teve a possibilidade de ver a importância das conexões, das sinergias, das ligações com as pessoas, né? E o quanto foi rico e rápido. Porque, por exemplo, eu só poderia te encontrar se realmente eu fosse até o balneário, né, no nosso encontro. E, no entanto, a internet nos aproximou tão rápido, que hoje, aqui no Espírito Santo, eu ia deixar para o final, mas eu já vou falar agora. Aqui no Espírito Santo, eu já tenho a obra da minha contadora, da minha escritora, né, que é, para mim, um best-seller de verdade. Ele é classificado como um best-seller, mas é meu livro de cabeceira, eu tenho lido, eu tenho estudado muito, né, e indico para todo mundo aí conhecer Os Contos que Curam, né, onde você é uma das autoras desse livro. Apaixonado. Ai, que bom, Eugênio, que bom que chegou até você, que você está gostando, que você está aproveitando. Poxa, que você está sendo mais ainda um presente para mim, de estar aqui com essa história e de estar trazendo aí toda essa devolutiva também do meu trabalho, porque é bom, né, a gente realmente ouvir, como você falou. Se fosse esse FECONTE, quem sabe a gente não teria se encontrado. E hoje, onde é que a gente está? Tá juntinho aqui para contar história, para falar de amor, para falar de vida com as pessoas, e eu estou muito feliz com isso. Também quero dizer que eu também acompanhei a tua formação. Opa! E foi muito legal. Você e a Rita fazendo a formação, aprendi bastante também. Pude ver a aplicabilidade de coisas que eu já uso como escritora e como contadora de histórias, mas dentro da área da educação, né? Exatamente. Pessoas que não estão muito acostumadas com esse lugar do contador de histórias. Foi muito legal ver o trabalho de vocês. E por falar nisso, eu vou passar para você. Então, primeiro vamos mandar uns beijos, Eugênio. Tem uma galera aqui, ó, mandando um oi para nós. A Rita tá aqui, do Colorido, a tua parceira. Bibi Cea também tá aqui. A Nicole, minha filhada, está aqui me assistindo. A minha filha beijo. Também, um beijo. O Rafael também, meu bem, está aí na live. Pode mandar teus beijinhos aí também. Vai lá. Quem que tá bom, estou mandando um grande beijo para todo mundo aí do Balneário de Camboriú. É uma terra, Potira, onde você mora, que uma vez eu disse isso para o Fábio e para o David. Eu disse assim que eu ainda hei de morar em Balneário Camboriú, porque é uma ilha... É apaixonante, eu realmente assim, me identifiquei muito e quero mandar um beijo para todo mundo de Balneário, quero mandar um beijo para todo mundo que está na nossa live. Tem aqui algumas pessoas que já nos seguem, o Wallace, pessoas que todas as vezes que a gente está em alguma live contando histórias, são aqueles assim fiéis que vêm junto com a gente. Então um grande beijo para vocês e só agradecer por essa sexta-feira, Potira, que quando você marcou essa sexta-feira, eu disse assim, vai ser aquele último suspiro da sexta-feira. Por quê? Porque essa semana, pra gente, foi uma semana muito intensa, né? Foi a Semana das Crianças, a gente teve uma porção de atividades, uma porção de apresentações, tudo online, né? É óbvio, mas isso também requer da gente uma energia muito grande para cada apresentação. E vou fechar essa sexta-feira com chave de ouro aqui no Qual é a Sua História?
Mas que bom também saber que a tua agenda tá toda iluminada, porque é bom, né? Ver que os artistas, os contadores de histórias estão podendo, apesar de ser virtual, apesar da tela, poder estar levando um pouco de arte, de história, de sensibilidade também para as pessoas, né? Que bom saber que a tua semana foi cheia de apresentações. Então, vou te devolver aqui, Eugênio, com o seguinte. Eu quero que você conte para nós, muito rapidamente, como é que você entrou neste mundo colorido, mágico, sensível e maravilhoso das histórias. Eugênio Fernandes, eu te pergunto, qual é a sua história? A minha história é parecida com a da Alice no País das Maravilhas. Eu também sempre fui um garoto muito sonhador. Mas eu nasci, Potira, numa família muito, mas muito pobre. Meu pai foi um grande jogador de bola, mas ele, quando eu nasci, já não estava mais atuando, não tinha mais essa profissão, tinha uma profissão muito simples. E vivíamos numa cidade do interior de São Paulo, mas nós, mesmo numa situação muito difícil financeira, eu como terceiro filho, nascendo numa casa onde já tinha 2 irmãs, a gente tinha muita, muita dificuldade, então o livro era algo assim quase que impossível de termos em mãos. E naquela época, a gente tinha muitos vendedores que chegavam nas nossas portas para vender naquelas combis, livros de histórias. Então meu pai, todas as vezes que esse vendedor batia, ele quer comprar um livro, tentando assim levar a criança a querer gostar do livro para pedir para o pai, Meu pai sempre dizia a palavra mágica, que era assim, não. Não tinha condições. A gente não tinha condições de ter os livros. Mas o meu pai, apesar de ele ser um cara que não tinha estudos, ele tinha sido um grande desportista, etc., mas ele não tinha estudo, ele nunca deixou com que a gente dormisse sem ouvir uma história. Então, todas as noites eu caía no buraco da árvore. E eu realmente ia para o mundo da imaginação. Virava sapo, virava boi, virava príncipe. E a gente ia por esse mundo da imaginação, assim, dentro de casa, antes de dormir. Então, meu pai foi um grande incentivador. Depois, com toda essa situação difícil de vida, eu, desde pequeno, dizia que eu iria ser professor, iria ser padre. Eu iria ser monge. Então, o professor, eu atingi com 20 anos, eu fiz o curso, na época, era o curso técnico de magistério, e aí comecei a atuar, e eu já, com a habilidade de contar histórias, fazia toda uma diferença. Entrei novamente pela árvore da imaginação através da escola, levando as crianças comigo a estarem também viajando pelo mundo da imaginação. Depois, com 24 anos, eu acabei indo ser monge em um mosteiro beneditino e fiquei 7 anos nesse mosteiro contemplativo, onde a gente rezava, meditava e etc. Mas, até que eu conheci dentro desse mosteiro uma pessoa muito influente na área da contação de história, que é o tio Barnabé, na época do Sítio do Pica-Pau Amarelo. É um ator que era professor nesse mosteiro porque tinha uma escola muito grande em São Paulo, no bairro do Morumbi. E ele, uma vez eu vi ele dando aula, me aproximei e ele falou, irmão, entra aqui. Eu falei, eu não posso, eu estou escondido, eu ainda sou noviço. Aí ele disse, entra. E eu entrei nessa sala meio que escondido. Ele então me disse assim, olha, eu conto histórias aqui na favela de Paraisópolis, você leva jeito, você não quer ir comigo? E eu disse, eu não posso, não tenho como sair, eu vivo numa clausura, Aí ele disse, realmente, vou contar isso muito rapidamente, Realmente você, de hábito, não tem como você ir. Mas se você tirar o hábito, você com certeza vai conseguir ir comigo e ninguém vai descobrir que você está saindo. Então eu fiz isso durante 1 semana, 2 semanas, fugindo do mosteiro sem hábito. Até que o meu superior um dia me chamou, e eu achando que ia ser o dia, para eu já receber os votos, etc. E ele disse, olha, Eugênio, eu tenho uma notícia para te dar. Eu quero te dizer que eu gostaria muito que você voltasse para o mundo, porque eu descobri que você é uma pessoa que tem muito a contribuir no mundo como professor, como contador de histórias, e a sua vocação não é dentro. E aí, então, foi quando as portas do mosteiro se abriram, eu saí
pro mundo para ser um contador de histórias. Vim cair em Vitória do Espírito Santo, de São Paulo para Vitória, porque minha família tinha uma casa aqui. E aqui eu encontrei, para dar continuidade à minha história e às minhas referências, Fabiano Moraes, que é um professor hoje, doutor da Universidade Federal, mas que é uma referência na área de contação de história, autor de livros, etc., que tinha vários cursos aqui no Espírito Santo e foi uma pessoa que também foi uma grande referência na minha vida. É essa a minha história. Entrei no mundo do Era Uma Vez Assim e nunca mais saí. E dentro sempre desse espaço escolar. É um espaço onde eu me sinto confortável de trabalhar, né? Eu não faço atuações artísticas, eu até faço questão de dizer isso, porque eu sei que existe uma diferença, né, do ator. Então eu não sou ator, eu sou um professor que através das técnicas de contar histórias eu consigo encantar os meus alunos. E depois que eu aprendi essa mágica, eu estou conseguindo também multiplicar contadores. Então, através da minha ONG, a gente multiplica contadores de histórias para que eles também consigam aí iluminar, consigam encantar também os seus alunos. É isso. Gente, que história que é essa? Eu tenho tanta coisa para falar de tudo que eu acabei de escutar. Meu Deus, primeiro que linda essa analogia da Alice. Adorei ver você caindo no buraco da árvore e chegando em vários lugares. Ainda bem que o teu cortem as cabeças foi... Abre a porta do mosteiro para ele voar pelo mundo. Lindo, né, o feedback. Essa tua história é uma história a ser contada. Era uma vez um menino que ia ser padre. E esse menino, estando no mosteiro, descobriram que ele... Meu Deus, dá uma história muito linda. Eu vou pensar, e quem sabe sai um conto aí dessa história para eu te entregar. Era um noviço rebelde, mas que só contava histórias. Por isso eu fui convidado pelo meu abade para poder voltar para o mundo e conseguir continuar a minha missão de vida. E desde então a minha relação com eles é muito boa. Às vezes eu volto até o Colégio Santo Américo para poder contar histórias, eu volto para poder ver os amigos e virou uma grande relação de amizade, né? E eu estou muito feliz com a minha situação assim de propósito de vida. Esse é o meu propósito de vida. Estou muito feliz com isso. Sim, que lindo como é que eu ia te dizer? Você recebeu uma grande bênção, que foi do teu superior lá dentro do mosteiro, te abençoou, e estar no mosteiro nada mais é do que estar cumprindo a sua missão de vida. E não é Claro. o teu lugar. E você segue fazendo a mesma coisa, que é cumprindo a tua missão. E dá para ver, Eugênio, nos teus olhos, na tua fala, em você todinho, a tua alegria, a tua paixão pelo que você faz. E não tem coisa melhor na vida, né? Do que fazer aquilo que se é apaixonado. Então, que bom. Um presente para o mundo você é. Obrigado por tirar. Na verdade é assim, né? A gente tem essas possibilidades e a gente tem que estar sempre com o olho muito, muito aberto para poder também ver os sinais, né, em que o mundo vai nos levando, que o universo vai nos possibilitando. E tudo aquilo que a gente faz, o universo vem retribuindo. Então, por exemplo, uma agenda como a gente tem aqui em Vitória, num período como esse, um ano que a gente está vivendo, um ano de muita dificuldade, eu costumo dizer assim que eu sou muito grato ao universo, né? Que algumas pessoas chamam de Deus, né? Então, ao universo, por todas as possibilidades e por mais ainda, né? Por eu poder dizer que eu sobrevivo da arte de contar histórias. Isso é uma coisa, assim, pra gente que é contador de histórias e que também, é óbvio, Eugênio, você já deu aula? Já dei, já me matei em salas de aula, né? Trabalhei em muitas escolas, como sociólogo, como pedagogo, mas hoje, né, a gente só está mesmo gerenciando essa ONG, que é o Sempre Colorir Criando Valores, da qual a gente aí praticamente conta histórias todos os dias e também multiplica contadores de histórias. Que coisa mais linda! E é por isso que você disse que acabou de fazer 50, mas parece que você acabou de fazer 18, entendeu? Ai, é isso. Exatamente. Eu também quero pegar mais uma coisinha da tua fala que você falou, né? Eu sou um professor que conta histórias. A história, como você sabe, até para falar aqui para o pessoal, ela nasce na oralidade, né?
Então, Sim. a contação de histórias, ela não nasce como contação de histórias. Sempre foi uma forma de passar as histórias, as tradições, os costumes, a cultura de um povo para os seus. Começa lá numa época em que não tem TV, não tem jornal, não tem rádio, não tem nada, então era algo comum. E até hoje nós contamos histórias, todos os dias nós contamos histórias. Então, sim, Eugênio, você é um contador de histórias. Onde quer que você esteja, você é um Oba! contador de histórias. E você também é um artista, porque você utiliza dos artefatos, da técnica de artista, se maquia, se produz, faz figurino, com certeza se coloca em cena quando vai contar histórias. Então, sim, você é um artista, você é um contador de histórias, você é um professor, você é um sociólogo, um pedagogo, você é tudo. Tudo e mais um pouco. Vambora, né, Potira? O importante é a gente o quê? A gente encantar e fazer dessa profissão com muita responsabilidade, né? Eu acho que, assim, desde que eu assumi essa missão como contador de histórias, eu tenho, assim, uma visão muito crítica, eu sou muito crítico em relação a essa nossa função como contador de história. Eu tenho uma alta responsabilidade. Quando eu conto uma história, eu sei que essa história ela vai fazer efeitos, né, externos e internos nos meus ouvintes. Então eu tenho que ter muita responsabilidade nesse ato de contar a história e essa postura de ser um eterno aprendiz, sempre estudando, sempre fazendo curso, sempre lendo muito material para que a gente sempre esteja atualizado e que a gente possa dar o nosso melhor, não é isso mesmo? Verdade, perfeito. Maravilha. Muito bem, então já fica aí, gente, a dica. Já não é aqui só uma contação de histórias, mas é um aprendizado para a vida. Tá aqui com o Eugênio, né? Eu vou mandar mais uns beijinhos, porque tem mais gente chegando. O Clodoaldo, Oba! a Zá, a Crislaine, a Elis Teixeira, a Mari Dalvesco. Beijo, Mari! A professora Rai. Ih, tem mais um que eu perdi aqui. Vê se você vê alguém aí também. Wolf. Clodoaldo. Uhum. Tem uns nomes estrangeiros aqui, eu acho que a gente está indo para fora do país, hein? Eu acho que hoje a gente está indo, ó, até para o Japão a gente está indo aí. Tem gente também da Irlanda! Um beijo pro pessoal da Irlanda! Um beijo, Rafael! Um beijo, Ária! Um beijo, Aaron! São os meninos lá da Irlanda que nos acompanham. Um beijo no coração. Que legal. Gente, obrigada por estar aqui com a gente. E agora a gente vai, de fato, ao que interessa. O Eugênio, maravilhoso, preparou uma história para trazer para nós. Sabe qual é a história que o Eugênio vai contar? Tchararará. Eu também não sei, porque a gente não combina nada. E eu disse, Eugênio, prepara uma história que você ama e que você queira compartilhar. E com certeza ele fez. Então, eu te devolvo, Eugênio, e pergunto para você, você pode nos contar uma história? Claro, mas antes disso, eu quero saber, Potira, cadê a história que estava aqui? Cadê? Cadê a história? Cadê? Então canta comigo assim, ó. Cadê a história que estava aqui, que estava aqui, que estava aqui? Cadê a história que estava aqui, que estava aqui, que estava aqui? A vaca escondeu? Mu, 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 o gato comeu, miau, 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 o cachorro levou, uau, 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 a galinha fugiu, có, 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 o pintinho fingiu, piu, 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 piu. Cadê a história que estava aqui, que estava aqui, que estava aqui? Cadê a história que estava aqui, que estava aqui, que estava aqui? Cadê, Potira? O peru escondeu, glu, 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 o pato comeu, quá, 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 a ovelha levou, bé, 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 o porco fugiu, bom, bom, o grilo fingiu, cri, 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 canta comigo. Cadê a história que estava aqui, que estava aqui, que estava aqui? Cadê a história que estava aqui, que estava aqui, que estava aqui? Alguém encontrou? Sim, sim, sim. Então vamos lá. Já, já, já. Preste bem atenção. Sim, sim, sim. Que já vai começar. Era uma vez. Era uma vez
Uma menina, Potira, que não era grande e nem pequena. Essa menina estava caminhando por uma estrada que não era larga e também não era curta. Ela caminhava olhando, ouvindo o canto dos pássaros, encantada com toda a beleza que somente a natureza pode nos dar. Até que a menina, ao caminhar, ela tropeça. Ai! Ui, e ela cai. E caída, ela começa a observar: o que é isso? Onde eu tropecei? Então a menina, ao se levantar, ela traz junto com ela um livro. Então ela fica encantada e diz: poxa, eu tropecei em um livro. Mas que engraçado, esse livro aqui é diferente. Esse livro só tem uma folha. Ele não tem várias folhas. E nesse livro só tem uma frase. E aqui está escrito assim, repete comigo, Potira. Era uma vez. Era uma vez. Uau! Eu tenho um livro que só tem uma página e que só tem uma frase. E a frase é: era uma vez. Então, a menina que não era comigo grande e nem era pequena, e caminhava por uma estrada que não era larga e nem curta, ela começou então a procurar de quem era esse livro e ficava tentando achar de quem será esse livro, eu preciso devolver. Foi então que de repente começou a vir um cavalo. E o cavalo parou. E desse cavalo desceu um príncipe. Então a menina perguntou: príncipe, príncipe, eu preciso muito lhe fazer uma pergunta. E o príncipe disse: pode me perguntar, pobre donzela. Eu quero saber se o senhor sabe de quem é esse livro. Eu acabei de tropeçar aqui na estrada. Então o príncipe pegou o livro, começou a folhear e disse: é claro que eu sei. Esse livro é da minha história. Sou eu, o príncipe. Era uma vez um príncipe muito, muito elegante e bonito. E ele se casaria com a Branca de Neve. Ah, não, disse a menina. Ah, você está inventando. Isso não está escrito aí, não. Aí só está escrito era uma vez. Eu conheço a sua história e sei que vocês tiveram um amor lindo no final da sua história. Mas esse livro não é seu. Vou continuar caminhando para procurar o dono desse livro, era uma vez. O príncipe ficou meio achando estranho e disse: mas você não gosta da minha história? A menina disse: eu amo a sua história, mas essa história aqui, ela não é tua. Tchau! E o príncipe foi embora. E a menina, que não era grande e nem pequena, a menina caminhava por uma estrada que não era larga e também não era estreita. Ah, então a menina, quando ela viu, encontrou uma cigarra que vinha cantando: eu sou a cigarra bonita, eu sou a cigarra charmosa, não gosto de trabalhar, minha vida é só cantar. Dona Cigarra, por favor, me ajude. Eu estou com um problema. Eu tropecei aqui na estrada em um livro. E eu quero saber se esse livro a senhora sabe de quem é. A cigarra, então, toda elegante, pegou o livro, abriu e disse: é óbvio que eu sei de quem é esse livro. Esse livro é meu. A cigarra, inteligente, linda, famosa, e a pobre da formiga. Ah, não, disse a menina. Como a senhora pode fazer isso com a sua linda história? Tanto a formiga quanto a cigarra são lindas. Mas essa história aqui, não é de vocês, não. Aqui só tem uma frase. E a frase está escrito o quê, Potira? Era uma vez.
Era uma vez. Então a história não é sua. Ah, a cigarra olhou para a menina e disse: Você não gosta da minha história, menina? Então a menina disse: Eu adoro a sua história, mas vou procurar de quem é a verdadeira história do Era uma Vez. A menina, que não era grande e nem pequena, que caminhava por uma estrada que não era larga e também nem estreita. Caminhava, 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 quando de repente ela viu um menino e uma menina correndo. Vamos para casa! Vamos para casa! Então a menina parou e disse: Calma, garotos, calma! Eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso saber de vocês o seguinte: eu acabei de tropeçar em um livro e eu quero saber se vocês conhecem o dono desse livro. Então, a menina e o menino abriram o livro. A menina logo foi dizendo: É claro que eu conheço! Essa é a história de João e Maria! Não é, João? É a Maria dessa história! Tá vendo? Era uma vez dois meninos muito felizes que foram deixados na floresta. Ah, não, disse a menina. Vocês estão me enganando. Eu conheço a história de João e Maria. Não é, não é, não é. Essa história é diferente. É a história do Era uma Vez. Eu gosto muito da história de vocês, mas não é a história verdadeira. Tchau! E a menina, que não era grande e nem era pequena, que caminhava por uma estrada que não era larga e nem estreita, caminhou tanto e foi encontrando outros personagens, Potira. Ela encontrou, por exemplo, o Pequeno Polegar, que dizia que o livro era dele. Ela encontrou também os Sete Anões. Ela encontrou também, o Peter Pan. Ela encontrou a Cinderela. Ela encontrou, tantas personagens. E todas elas diziam que o livro era delas. Mas a menina esperta disse: Não, esse livro não é de vocês. Então, a menina, que não era grande e nem pequena, que caminhava na floresta numa estrada que não era larga e nem estreita, encontrou uma velhinha. Uma velhinha? Uma velhinha. Será que é a bruxa? Que medo! Eu tenho que tomar muito cuidado. Mas quando ela foi se aproximando, ela viu que a vovó era boa e disse: Oi, vovó. E a vovó disse: Oi, linda menina, o que fazes por aqui? Eu estou, vovó, procurando o dono desse livro aqui. E a vovó disse: Vamos fazer o seguinte, eu estou um pouco cansada devido à minha idade. Vamos sentar aqui embaixo dessa árvore e você me conta essa história de como foi que você achou esse livro. As duas sentaram embaixo de uma árvore que fazia sombra. E a menina começou a relatar que a menina, que não era grande nem pequena, que caminhava por uma estrada que não era nem larga e nem estreita, encontrou no meio do caminho um príncipe que dizia que o livro era dele. Encontrou também a cigarra, que dizia que o livro era dela. E também encontrou Potira, encontrou João e Maria, que afirmavam que o livro era dele. Encontrou uma menina do capuz vermelho, encontrou o Pequeno Polegar, encontrei tantos. Então a vovó disse bem assim para ela: Sabe, esse livro é teu. Esse livro é teu, menina. E a menina olhou pro livro e disse: Como esse livro é meu? Ela falou: Você acabou de criar uma história. Você criou a história do Era uma Vez. Era uma vez uma menina que não era nem grande e nem pequena, que caminhava por uma estrada que não era larga e nem estreita, e que encontrou um monte de personagens encantados. A menina ficou muito feliz de saber que ela tinha conseguido criar uma linda história, a história do Era uma Vez. Mas então se despediu da vovó e foi caminhando pela estrada, caminhando, e pensou: Eu não posso ficar com esse livro para mim. Eu
já criei a minha história. Vou fazer o seguinte. Vou deixar esse livro aqui, na estrada, para que outra criança também possa tropeçar. E com esse livro, possa criar uma outra história. E foi assim que a menina fez. E a história entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem souber, que conte outra! E esse livro é escrito por Cacau Vilardo, da editora Paulinas, e o nome do livro se chama Era Uma Vez. Na verdade, essa história que eu contei é uma adaptação desse livro, mas vale muito a pena conhecer o livro com o texto original do nosso autor, que hoje homenageamos aqui. É isso, Potira. Que coisa linda! Que legal! Eu fiquei muito viajando em quem que era o dono do livro, em que histórias podiam ser criadas. Imagino que quem está assistindo também fez a mesma coisa. Ó, a Yosha disse que adorou, e eu também adorei. E a gente que trabalha com crianças e dentro da escola, o que que dá vontade de fazer depois de uma história dessa? Nossa, dá para fazer tanta coisa, né? Dá para cair no buraco da árvore. Que legal! Eu viajei muito, que a vovó podia ser a vovó da Chapeuzinho, podia ser o lobo mal disfarçado, podia ser a avó da menina, sei lá, não sei, é muito legal. Ela vai ativando a nossa imaginação o tempo inteiro, né? É muito legal. E uma coisa que eu acho bacana é que você, por exemplo, eu trabalhei aqui com os personagens que não são reais do livro. Eu não sei, é uma prática minha de contador de história, de nunca... o mágico, ele nunca te dá a forma que você faz a mágica. Ele te mostra a magia, mas ele não te ensina como faz a mágica. Eu, quando conto histórias, eu gosto de ler o livro e de tentar adaptar da minha forma a história para contar, dizendo que foi adaptado do livro, eu dou os créditos, mas isso é intencional. Por quê? Porque se eu contar exatamente do jeito que está no livro, eu posso fazer com que alguém não adquira esse livro por já ter ouvido a história. Então eu digo sempre assim no final da contação: a história que eu contei é uma adaptação, mas vale a pena você comprar o livro para você conhecer a história verdadeira, que no caso aqui a Cacau Vilardo escreveu. E aí a gente consegue com isso fazer um grande movimento nas bibliotecas para as crianças irem atrás dos livros, de realmente lerem, né, o livro na sua forma original. Isso acontece muito com os filmes e os livros, não é, Potira? Às vezes a gente assiste um filme e o livro é totalmente diferente ou tem mais detalhes, não é? É verdade, muito bom, muito boa a tua abordagem, porque é bem isso, delícia ouvir a contação, mas importante também ter o livro, poder absorver também a história através das páginas e ver a ilustração, enfim, é bom ter tudo mesmo. Exatamente, e as ilustrações são lindas, eu nem gosto de mostrar, eu vou mostrar assim rapidinho, ó. Tá, vem correndo. São lindas as ilustrações. Linda, linda demais. Quem é que ilustra esse livro? É a própria eu vou autora, dar o crédito também. Ó, ilustrado por Bruna Assis Brasil. Eu vou repetir, é das Paulinas, e o nome da autora é Cacau Vilardo. É uma carioca, né? Na verdade, ela é da área de direito e escreve, acho que é o terceiro livro dela para infanto-juvenil e que ela tem escrito. E quando eu descobri esse livro, eu me encantei pelas possibilidades que ele nos dá, né? Ele é um livro que realmente assim faz a gente viajar com os nossos ouvintes, até mesmo a gente, dando 1000 possibilidades de você contar, com vários personagens. Então, eu gosto muito de trabalhar com histórias interativas. Eu nunca conto uma história só como narrador e deixo as crianças ouvindo. Geralmente, os meus personagens, eles vão tomando
forma nas crianças que estão assistindo. Então, geralmente, quando eu vou falando assim, então a cigarra surgiu, eu tenho alguma máscara, algum objeto que lembre a cigarra, eu chamo a criança vem para frente. Com isso, a gente vai trabalhando outras questões tão importantes, né, também, da criança poder sentir que ela está integrada à história, que ela pode participar daquele processo. Muitas perdem a inibição fazendo esse tipo de exercício, né? Porque elas são convidadas, elas não são obrigadas a virem. Então, quando elas dizem, eu quero, então eu aproveito todo mundo para serem personagens. E é isso. É um pouco do nosso trabalho e, assim, estou muito feliz de estar aqui nessa tarde com você. Falando do Era Uma Vez. E que legal você falar isso, que eu tenho uma contação de histórias que se chama Posso Te Contar? Viu que eu gosto de trabalhar sempre com a interrogação, né? Chama Posso Te Contar? E a última história que eu trago, ela é uma história que todo mundo conhece, já de domínio público, que é Os Três Porquinhos, e eu faço ela totalmente interativa. Então, os porquinhos vêm para a cena, as crianças que estão na plateia se tornam lobo, assoprando as casas, elas me ajudam a contar. Então, eu faço 3 histórias iniciais, um pouco do que você viu lá na nossa formação, né? Sim. Eu trago caixinha de música, trago o óleo da imaginação, trago uma canção, conto as histórias e a última eu trago eles para dentro comigo. Eu acabo não usando elemento como você faz, que ajuda a caracterizar, mas eles vêm para a cena e eles interagem e fazem parte. É muito legal. Que legal saber que você também faz. Eu adoro. Eu sempre gostei e, assim, é uma prática que a gente já realiza, porque cada contador vai se encontrando na sua forma de atuar, né? Então, assim, a gente percebeu que essa forma é uma característica muito do Colorir, porque eu e a Rita somos parceiros, né? A gente é irmão e contador de história e também, né, gerencia essa organização. Então, a gente começou a perceber que isso fazia parte da nossa forma de contar histórias. Então, quando a gente também multiplica isso e começa a perceber que outros contadores de histórias, né, ou já faziam, ou começam a fazer essa prática de trazer elementos, de trazerem as crianças para dentro da história e fazerem elas participarem, a gente fica muito feliz. E eu vou justificar o porquê disso. Porque quando eu era pequeno, a gente não pode contar a história, mas assim, eu fui um menino que sofreu muito bullying. Oi? Oi, voltamos. Eu parei. Oi, gente, estamos aqui. Eu parei quando você falou. Eu vou dizer por que eu faço isso. Quando eu era criança, e aí eu te perdi. Sofria muito bullying e era uma criança muito tímida. Eu era louco para poder participar das atividades artísticas da escola, mas por ser alvo de gozações, de brincadeiras, sempre me esquivei. Inclusive, se justifica o fato de mais tarde eu querer ser monge, porque de alguma forma eu estaria correndo, né, me escondendo do mundo. Então, quando eu percebi isso já em idade adulta, e aí vem muito na sua área aí terapêutica, que eu amo muito, as histórias são terapêuticas. E elas fazem efeitos, elas curam tanto quem ouve quanto quem conta. Para mim, Potira, foi uma experiência pessoal que do Piquenique. Oi, Potira, você conseguiu ouvir? Oi, eu perdi um pedaço de novo. Tá acontecendo alguma coisa, tá oscilando a nossa internet. A internet é assim mesmo. Tá, o que eu quis dizer lá. é que a contação de história, ela faz um efeito terapêutico em quem conta e em quem ouve. Então eu também, como contador, eu fui beneficiado, porque eu virei um cara
ajudou em vários processos, como profissional, como pessoa, né? Isso foi desenvolvimento. É isso, Potira. Sim, sim, que bom. Poxa, que bom ouvir também essa tua devolutiva, porque a tua experiência fez você trazer para a tua prática algo que a criança nem pensa. A criança não está pensando nisso, né? Que ela é tímida, não quer participar, ou porque tem medo de sofrer bullying, ou porque não quer aparecer. E aí você, ao experimentar e poder amadurecer isso na tua vida, você trouxe para a tua prática. E com certeza, eu não vejo de perto, mas eu tenho certeza que nesse caminho você transformou muitas vidas e abriu muitos caminhos de outras pessoas, tanto das crianças quanto dos professores, por causa desse olhar que você traz. Que bom, fico Ó, muito feliz, e o né? fruto disso foram o quê? Como a gente não tinha livros, então dentro da ONG nós resolvemos escrever livros com os nossos personagens, com as nossas histórias, trabalhando temáticas que fizeram parte da nossa vida, como por exemplo o bullying e outros temas. E esses livros são distribuídos através de uma parceria com as empresas privadas e chegam nas mãos das crianças de forma gratuita. Hoje nós temos 200 mil livros distribuídos, de todos os 14 volumes, de todos os 14 livros que nós escrevemos, a gente já chegou a esse marco, né? E já fomos para o Japão falar do colorir, já fomos para outros estados, mas sempre com essa possibilidade de levar a literatura de uma forma que seja acessível às crianças, mesmo que elas não tenham condições de comprar um livro, assim como foi na minha história. Ai, querido, que bom te ouvir, que bom saber, viu, gente? Que coisa mais linda, importante de a gente ressignificar a nossa história, a nossa experiência e poder iluminar outras vidas, né? Para que elas não passem as mesmas necessidades nesse aspecto. Que lindo! Então, gente, acompanhem o Eugênio nas redes sociais, arroba Eugênio Fernandes no Instagram. O Cip Colorir também no Instagram. A Rita Santos Colorir, que está aqui com a gente na live, também está nesse projeto com o Eugênio. Então acompanhe, mande recadinho no direct, pergunte mais sobre o projeto dele. Se você quiser levar para sua escola, para sua cidade também, fala com o Eugênio. E eu quero pegar uma temática que você trouxe, e só para relembrar, no livro que você mostrou, o livro que eu sou uma das coautoras, o Contos que Curam, eu sou autora do capítulo 23, que é do conto Pé de Coelho, que é a história de uma família de coelhos, onde o personagem principal é um coelhinho que leva o apelido de Pé de Coelho. E a oficina para desenvolver habilidades emocionais, ela tem a temática da autoestima, protagonismo e empoderamento. Então, a partir dessa história e dessa oficina, é para a gente desenvolver em crianças, jovens e adultos. Mais do QR Code do livro, dentro do meu capítulo, vem uma oficina a mais, que é uma oficina para trabalhar o bullying. Então, não sei se você já acessou, mas só para o pessoal aí também saber. Ali, ó. Querido, obrigada, você fez um vídeo lindo sobre o livro, eu publiquei aqui nas minhas redes sociais também. E só para o pessoal saber, tudo que passa aqui no Qual é a Sua História fica registrado no meu IGTV do meu Instagram, @PotiraNajara, no meu canal do YouTube Potira Najara. Então, quem chegou depois, não acompanhou tudo, vai lá que você não vai perder nada. A Rita está passando também aqui o site, ó, www.projeto... Ah, meu Deus, eu perdi. ProjetoColorir.org, e disse que os livros estão disponíveis. Então, eu também vou lá para poder pegar meus livros lá da OCIP Colorir. Oba! Que alegria, que alegria. Olha, fechar essa sexta-feira com você foi demais. Ah, que bom. Eu vou abrir para você, então, se despedir do pessoal, aí eu também me despeço e a gente segue.
Tá bom. Então eu queria primeiramente agradecer a você, Potira, por esse encontro mágico. Hoje, nessa tarde, a gente se jogou dentro do buraco da árvore e a gente foi navegar por tantos lugares internos das nossas histórias. Viajamos pelo mundo da imaginação. Queria agradecer a todo mundo que esteve presente nessa live e todo mundo que vai voltar aqui para poder assistir a live depois, em outro horário. Não deixem de vir depois para fazer algum comentário na live, fazer algo que você gostou, que você achou interessante. É importante para que a live da Potira tenha esse movimento aí de pessoas após a live, né, ao vivo, ela possa ter comentários também. E é isso, Potira, te agradecer do fundo do coração. Já disse para você e já joguei para o universo que a gente tem o desejo de trazer essa oficina aqui para o Espírito Santo e isso vai se concretizar. A gente acredita nisso e te desejar toda boa sorte para você, um caminho de muitas flores, um caminho que não seja nem muito longo e nem muito na medida certa. Que lindo! Muito obrigada mais uma vez por você ter aceito o convite. Eu sei que a sua agenda é bem corrida, que para você é uma loucura ter que fazer essa parada aqui, mas foi um presente para nós poder te ouvir, conhecer a tua história e ouvir você contando histórias para nós. Eu vou mandar um beijo para você e também para a Rita aí, que vocês fazem esse trabalho juntos. Um beijo, muito obrigada a todos que acompanharam. Eu vou deixar aqui registrado duas coisas. Eu vou criar um conto com a sua história, se você me autorizar, um presente para você. Eba! E eu também vou te enviar um exemplar do meu livro O Caminho, que tem muito a ver com o que você contou da tua história, tá? A minha personagem principal é a Clara, e eu vou fazer a Clara chegar nas tuas mãos também, tá bom? Então, viva! Muito obrigada. Para encerrar, então, eu digo que o Eugênio e eu desejamos a todos vocês muito amor, arte e afeto. E eu te pergunto, qual é a sua história? Viva! Viva! Até a próxima! Tchau! Beijo!